Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist Carla Responde. Já fiz uma hoje já, né, referente a essa playlist. E aí, para que eu possa dar uma adiantada mesmo, né, nos e-mails e enfim, irei fazer mais uma sessão correspondente a essa playlist. E aí, eu vou atender ao e-mail do Diego. Diego me escreve dizendo o seguinte: Carla, sou o Diego, adoro seus vídeos, mas sinceramente não consigo entender como que você adora tanto Freud. Você parece ser supermente aberta, literalmente, e esse cara foi um conservador, machista e misógino. Vou citar como exemplo o caso Dora, em que ele despreza a participação da mãe na vida de Dora, dando uma ênfase apenas ao pai, e pior de tudo, Dora abandonou a análise e tornou-se uma histérica em potencial devido aos preconceitos dele, os quais só potencializou o sofrimento psíquico dela. Bem, vamos lá. Foi bem forte, inclusive, esse e-mail do Diego. E, gente, é o que eu sempre falo, né? É o que eu sempre falo, tanto para os meus amigos de faculdade, quanto para os alunos de psicologia que me seguem aqui no canal, né? Quando você se atém a uma abordagem, você tem que ter cuidado, né? Com o que fala a respeito das outras abordagens, tá? Principalmente porque muita gente, quando se atém a uma determinada abordagem, elas se fecham totalmente para as outras abordagens e aí não leem, não estudam, não procuram ter conhecimento. E eu acho que, por mais que, exemplo, eu sou da psicanálise, eu penei muito para me decidir, mas chegou um momento que eu me decidi, né? E hoje eu tenho certeza que a minha abordagem é a psicanálise me escolheu. Mas eu adoro fenomenologia e eu super leio coisas referentes à fenomenologia, eu gosto de conhecer, né? Gosto, apesar que a fenomenologia não é uma abordagem, né? Mas é uma linha filosófica que busca aí a trazer um complemento à psicologia, né? É uma visão de mundo. Mas enfim, tem a TCC também, tem a ACP, que são abordagens que eu pesquiso, eu leio, a Gestalt e tudo mais, porque a gente tem que conhecer, né? Como alunos, a gente precisa ter um conhecimento referente às outras abordagens para ter certeza que, de fato, a abordagem que escolhemos é, de fato, a abordagem que iremos seguir, enfim. Mas o que é que acontece? Muitos alunos tendem a se fechar para ler e estudar as outras abordagens e aí acabam verbalizando de forma totalmente leiga, né, coisas referentes às demais abordagens a partir de argumentos sem fundamento, sem base, né? Bem, eu não sei onde você leu esse caso Dora, né? Não sei se foi em site e tudo mais, mas uma coisa que eu gostaria de mencionar também é que é muito importante que a gente tenha cuidado com as fontes, né? Eu acho que muita gente se atém a sitezinhos, né, de internet, onde não se tem uma credibilidade significativa. Eu costumo estudar pelo Cielo, quando pela internet, né, ou pelo Google acadêmico, ou por livros. O caso Dora, eu li o caso Dora e eu baixei o livro pela internet, né? Bom, o que é que acontece? Tratando-se do caso Dora, realmente foi um caso mal sucedido, né? E a função do livro, Fragmentos de Análise de um Caso de Histeria, é justamente para que os erros de Freud cometidos
nesse caso em específico, não se repita, né? E Freud, ele não varreu os erros para debaixo do tapete. Ele poderia muito bem, né, ter deixado esse caso para lá, já que foi um caso mal sucedido, né? Ele poderia muito bem não deixar nenhum registro referente a esse caso, nenhum escrito. Se ele deixou, é para que justamente os psicanalistas posteriores pudessem se atentar aos erros dele para não cometer, né, esses equívocos. E, inclusive, Freud ele pontuou posteriormente, né, esses erros, justamente objetivando isso, né, para que os psicanalistas posteriores não viessem cometer esse mesmo equívoco. Além do livro, né, sobre o caso Dora, ele deixa também um anexo pontuando os erros que ele cometeu no caso Dora. Veja, ele não abafou as coisas, ele não varreu para debaixo do tapete, ele fez questão de registrar tudo e deixar tudo registrado para que pudéssemos estudar, para que pudéssemos analisar e nos atentarmos aos erros dele, para não fazer o que ele fez, né? Enfim, o que é que acontece? Esses erros de Freud, tratando-se do caso Dora, nada tem a ver com machismo e nem muito menos com misoginia, né? Ele simplesmente focou em interpretações errôneas acerca do sintoma da garota, né? E essas interpretações não faziam sentido para Dora, podiam fazer sentido para Freud, mas para Dora não fazia sentido algum. E a consequência disso é que ela abandonou a análise e, como você bem falou no e-mail, isso aí meio que potencializou, né? Potencializou a histeria, potencializou os transtornos psíquicos dela. Bem, mas Freud cometeu um erro e, como ser humano, ele não estava imune a isso, né? Ele não estava imune. Quantos e quantos cientistas por aí não cometeram erros e as maiores invenções foram aí na base de tentativas e erros, né? Então, por que Freud teria que ser diferente? Mas deixando claro que foi um erro no percurso da análise, um erro de interpretação, e inclusive isso vale para que a gente se atenha para não cometer esse erro no sentido de fazer interpretações que fazem sentido para nós, mas não faz sentido algum para o paciente, enfim, né? E aí, quanto ao fato de ele dar uma vazão no que diz respeito a relatar mais a participação do pai do que da mãe, né? Ele dá uma ênfase, de fato, ele fala sim da mãe, mas a ênfase é muito dada em cima do pai, e isso aí, eu acho que desde o primeiro período de faculdade, a gente aprende que o psicólogo, ou no caso de Freud, psicanalista, a gente aprende que a gente conhece o paciente a partir do relato do paciente, né? Ou seja, não é o psicólogo, não é o psicanalista que vai determinar o que é que o paciente vai falar. Não é ele que vai determinar as informações que o paciente vai trazer. É o próprio paciente que traz essas informações, né? Então subentendemos que se Freud, no caso Dora, não fala muito, não dá uma ênfase à mãe de Dora, e aí dá uma ênfase ao pai, é porque as demandas de Dora estavam embasadas na sua relação com o pai. Inclusive, alguns pontos do livro, se você de fato lê o livro e lê o livro completo, né, alguns pontos do livro
deixa bem claro, isso está bem claro, né? Essa indiferença que Dora tinha com a mãe. Ela achava a mãe uma fraca, uma impotente. E assim, ela não tinha a mãe como referencial. Ela tinha muito mais a senhora K como referencial do que a própria mãe. E o que ela trazia de demanda era mais voltado para o pai. Então Freud, ele tinha que trabalhar em cima das demandas que ela trazia. Então não tinha por que ele relatar no livro uma ênfase, trazer uma ênfase maior à relação de Dora com a mãe, se essa relação era bem indiferente para Dora, né? Então é isso. Eu acredito que eu acredito não, isso é bem claro, né? Que se Freud não fala da mãe de forma enfática, é porque ela não trazia relatos significativos referentes à mãe, né? Fazendo com que o desenrolar do livro fosse estruturado aí a partir da relação com o pai, né? Que eram os relatos que ela trazia. E, bem, Freud, ele, quanto à questão de muita gente, não é a primeira vez que eu escuto isso referente a Freud, que Freud era um machista, um conservador, um misógino. Freud, ele via sim, certo? Já li uma biografia de Freud, pretendo ler várias outras, e aí isso é nítido, que Freud, ele via o gênero feminino como inferior ao masculino. Ele via sim, isso aí não dá para negar, não dá para argumentar. Mas vamos nos ater à época de Freud, né? Isso era algo amplamente aceito naquela época. Isso era bem comum na época que ele viveu, né? Essa inferioridade do gênero feminino ao masculino. Se Freud fosse dessa época, eu acredito que Freud ele não iria ver dessa forma, né? Então isso está muito entrelaçado à época em que ele viveu. A época em que ele viveu era assim. O gênero feminino era visto como inferior ao gênero masculino. Isso era algo amplamente aceito, isso era algo amplamente comum na época que ele viveu. E aí eu fico pensando o seguinte, caramba, as mulheres histéricas, se você lê a pré-história da psicanálise, por isso que eu digo, gente, você pode ser, sei lá, da fenomenologia, da TCC, da ACP, mas se for para falar de uma abordagem que não é a sua, antes de falar, procure ler, procure pesquisar, sabe? Para você ter argumentos muito bem fundamentados, muito bem embasados, né? As mulheres histéricas, se você ler a pré-história da psicanálise, naquela época as mulheres histéricas eram vistas como um Zé Ninguém, certo? Eram vistas como mulheres frescurentas, fingidas, porque a medicina tradicional não conseguia explicar os sintomas da histeria, né? E Freud simplesmente se interessou, ele se interessou por essas mulheres, sabe? Foi quando ele começou seus estudos aí referente à histeria. E Freud, se ele se interessou por essas mulheres e estudar a histeria, é porque ele não via um bando de fingidas. Ele via angústia, ele via amor, ele via ódio, que não tinham vazão, que não tinham credibilidade, né? E ele passou a dar voz a esse sofrimento, tá? E daí eu não entendo um cara desse ser visto como machista. E olha aqui, ele viveu numa época em que de fato era uma época machista, em que de fato o gênero feminino era bem inferior ao gênero masculino. Mas as mulheres histéricas eram vistas como umas loucas. Elas não tinham credibilidade alguma naquela época. E ele deu credibilidade a essas mulheres. Ele se interessou pelo que ninguém se interessava. E ele foi lá, meteu a cara e foi estudar essas mulheres, né, para dar vazão ao sofrimento dessas mulheres. Então veja, uma época extremamente machista. O cara vai lá e vai dar voz, vai dar vazão, vai cuidar daquelas mulheres que eram
loucas, que eram vistas como loucas, que estavam lá, à margem da sociedade. E aí um cara desse é misógino, é machista, sabe? É quando eu não entendo. Realmente só quem não lê a pré-história da psicanálise, quem não lê aí a psicanálise, enfim, quem não pesquisa e não se aprofunda para ter um pensamento desse, de que Freud era machista, misógino, era conservador, enfim. Então, gente, é isso. Não foquem em relatos de internet, de sitezinhos sem credibilidade, porque eu posso abrir um site desse e posso colocar o que eu quiser, entende? Então pesquisem artigos científicos no Cielo, pesquisem no Google acadêmico, baixem livros em PDF que têm credibilidade e estudem, né? Não foquem em relatos não confiáveis. Leiam o livro, leiam também a obra completa, para que possam ter aí argumentos significativos, consistentes a respeito das coisas, tá bom? Bom, Diego, então é isso. Espero que eu tenha respondido, né? E inclusive a minha maior admiração por Freud tá justamente aí, tá justamente nesse ponto. Quanto que esse cara, ele se dedicou e se interessou, né, por essas mulheres que não tinham voz, não tinham vazão alguma naquela época, né? E ele foi lá, estendeu as mãos e não, vamos investigar. A medicina tradicional não consegue explicar esses sintomas, vamos ver aí o que é isso, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos dar voz ao que está por trás disso aí, né? Então esse cara, para mim, continuarei admirando ele. Estou partindo aí meio que para a psicanálise lacaniana, mas o próprio Lacan, ele fala, né? Quem quiser ser lacaniano, que seja. Eu sou freudiano. E, enfim, estou pendendo aí para uma psicanálise lacaniana, porque os estudos de Lacan vêm a ser assentados na obra freudiana, fazendo críticas, ressignificando algumas coisas, né? Tornando aí a psicanálise mais abrangente. Mas eu não deixo de admirar Freud e não deixo de ter Freud como o teórico mais importante, lógico, da psicanálise, até porque foi ele o fundador, ele é o pai. Então, enfim, minha admiração por ele continua. E é isso, cara, sou mente aberta, e eu sou mente aberta porque eu aprofundo, eu estudo, para que eu possa ter argumentos com base, com fundamentos, entende? Bom, na descrição do vídeo vai estar o meu e-mail para mais dúvidas, para solicitação de assuntos. Como vocês já sabem, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas, não só na área de psicologia, mas vez ou outra dou uma ênfase maior a essa área, porque é o meu percurso acadêmico. Mas vez ou outra eu abordo outros assuntos em outras áreas também, tá? Na área de humanas, de saúde, sobre as coisas da vida. Então fiquem à vontade para se inscrever. Na descrição do vídeo também vai estar o link do meu canal secundário, que é o Só Psicanálise. Quem tiver interesse no campo psicanalítico, é um canal novo e lá eu vou abordar temas voltados aí para o campo psicanalítico. Então fiquem à vontade, tá? Para se inscrever lá também. Vai estar também o link dos meus blogs, fiquem à vontade para conhecer, e o link das minhas redes sociais. Não respondo mensagens via redes sociais, mas você pode adicionar, pode seguir.